Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a introdução à filosofia. E na aula de hoje nós vamos ver sobre um importante período da história da filosofia, que foi o período chamado de helenismo. Então vamos lá? O helenismo é aquele período da história da filosofia que todos nós, quando deixamos o contato com a disciplina da filosofia, seja no ensino médio, seja no nível superior, nós nos recordamos dos ensinamentos, das ideias dos filósofos desse período. Então, esse período é caracterizado por possuir escolas de pensamento, né? Essas escolas não se referem a uma construção física, mas sim a um conjunto de pensadores. E esse conjunto de pensadores normalmente tem o seu pensador principal. Muitas das vezes o nome desse pensador é que dá o nome a essa escola, como Epicuro dá o nome ao epicurismo. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar sobre três dessas importantes escolas, que é o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Então, por que nós recordamos dessas escolas? Né? Por que elas nos marcam muito? Porque esses filósofos buscavam uma maneira de achar a resposta à pergunta como nós devemos viver para ser felizes, como buscar a felicidade. E também estavam preocupados com o conceito que eles chamavam de ataraxia, que é encontrar a tranquilidade da alma, a paz da alma. Então, como ser feliz, como viver em paz. Então, a partir de agora, nós vamos passar a conhecer cada uma dessas escolas e de suas ideias. Primeiramente, vamos ver aqui nesse mapa da Grécia por volta do século V a.C., para entendermos o contexto histórico onde aconteceu esse período chamado de helenismo. Então, nós temos aqui a Grécia continental, onde nós podemos destacar a presença de Atenas. Nós temos aqui mais abaixo a Grécia peninsular de Rosa, onde nós podemos perceber outra cidade grega importante, que era Esparta. Então, Esparta e Atenas são retratadas em filmes e livros. Mais ao sul, a Grécia insular, aqui com a ilha de Creta. Nós podemos perceber mais abaixo ainda, lá na parte norte do Egito, aqui a Polônia e outras cidades, também a expansão da cultura grega, né? São áreas de colonização grega. Essas áreas de colonização grega espalham aqui por toda a Ásia, né? Subindo aqui no Mar Egeu e todo o litoral do Mar Negro. Então perceba toda a expansão aí da colonização grega. Vem também aqui para o sul da Península Itálica. Então nós temos aqui a Grécia, né? A Magna Grécia, a Sicília, e mais aqui em cima, numa parte da Península Ibérica, aqui em Massília. Então, toda essa região foi por onde se espalhou a cultura grega. Isso é importante para que nós possamos conhecer e compreender sobre esse período. Então, o período helenístico, ou helenismo, compreende um intervalo que se estende desde o século IV a.C. até o início da Idade Média, apresentando características gregas e romanas. A figura de Alexandre, conhecido como o maior conquistador e estrategista da antiguidade, foi fundamental para o fenômeno de aculturação de povos, que, não sendo gregos ou orientais, adotaram a cultura e a forma de viver e conceber o mundo dos gregos. Lembrando, né, que nós vimos lá na aula de Aristóteles, que Aristóteles foi preceptor, foi professor de Alexandre o Grande, que foi esse grande responsável, né, esse grande conquistador responsável por essa expansão aí da cultura grega. Tal fenômeno passou a ser referido por meio do termo helenismo, do grego helenismos, o qual inicialmente se referia àqueles que utilizaram o idioma grego para se comunicar, seja por escrito, seja oralmente. Bom, com a morte do rei Filipe II, Alexandre se tornou rei da Macedônia, com apenas 20 anos de idade. Então vejam o tamanho da responsabilidade com pouca idade, né? No entanto, sua pouca idade não representou empecilho para o aflorar de sua genialidade, sendo considerado uma das figuras mais importantes da antiguidade, tendo construído um dos maiores impérios da história. Algumas pessoas de seu tempo chegaram a afirmar que Alexandre pertencia à descendência direta de Zeus. Então, dada aí a capacidade que ele teve de liderança desses impérios,
e a extensão das conquistas. Então está aqui a expansão macedônica, né? A Macedônia original, pequenininha aqui de verde, e o Império de Alexandre em sua máxima extensão. Então, por toda essa região se espalhou aqui os ideais da cultura grega, e nós vamos ver como isso tem toda uma relação com esse período. As conquistas de Alexandre, a região dominada por ele se tornou um só reino. Por consequência, a cultura dos helenos, antes preservada somente entre os povos gregos, principalmente em Atenas, passou a ser propagada. Então, tudo aquilo que nós estudamos, todo aquele conhecimento, né, de Platão, Aristóteles, Sócrates, começou a ser difundido. Por cultuar os ideais gregos, Alexandre, ao dominar os demais povos, difundia a cultura helena, que foi absorvida de um modo ou de outro por todos os povos conquistados. Até mesmo Roma, que mais tarde dominou a Macedônia, absorveu a cultura grega quando, por exemplo, renomeou os deuses gregos e cultuou os seus ritos religiosos. Então, dentro da nova perspectiva de ser humano, vista agora como um indivíduo, faz necessário pensar em uma moral que levasse em conta o indivíduo particular, de modo que ele pudesse constituir em uma forma para que esse encontrasse a felicidade. Então, começou-se a preocupar com o indivíduo, com a felicidade de cada um dessas pessoas, desses novos povos, dessas novas culturas. Dessa maneira, a filosofia se dirigiu ao ser humano concreto e individual, e em alguma medida ocupou o lugar antes reservado à antiga polis e à sua religião. Então, se antes a preocupação da filosofia estava restrita à polis grega, restrita às ideias da polis, ideias sobre filosofia política, sobre religião, agora, com toda essa expansão, a filosofia começou a preocupar em dar conta de que ela podia contribuir para a felicidade de todas essas pessoas. Afinal de contas, estavam misturando muitas ideias, muitas culturas diferentes, tradições diferentes. Como que a filosofia podia dar uma resposta para tanta gente? Então, acreditava-se até então que a filosofia oferecia novos conteúdos para a vida espiritual. Iluminou consciência, ensinou o ser humano a viver e a ser feliz. Assim, a preocupação filosófica do helenismo foi predominantemente ética, tendo as demais especulações filosóficas se subordinado a esse interesse prático. Alguns filósofos dessa época desenvolveram a concepção terapêutica da filosofia, comparando sua arte com a do médico. Então vejam, isso aconteceu no período, como nós vemos, que se estendeu de antes de Cristo, século IV até depois de Cristo, no início da Idade Média. Então vejam que naquele período e naquela época já existia um uso da filosofia com essa intenção terapêutica de cuidar da alma, de trazer a tranquilidade. Aqui no Brasil, a pessoa, o profissional que pode atuar nessa área, né, ele tem que ter alguns cursos, como, por exemplo, o psicólogo ou então o médico que se especializa em psiquiatria. Esses que vão tratar aí da mente e das coisas, podemos dizer, né, da alma, do espírito, nesse sentido. Bom, a filosofia, ou o filósofo aqui, ele não tem autorização para clinicar, né, chamada filosofia clínica. Então, se ele for formado em filosofia, ele não pode atender e clinicar, ele não tem permissão para isso, legal. E nós também não temos cursos autorizados pelo MEC de filosofia clínica. No entanto, existe, né, no Brasil, lá na região sul, um médico formado, né, ele é psicólogo e formado em filosofia e desenvolveu um curso, né, de formação, de capacitação, de pós-graduação em filosofia clínica, né, e as pessoas fazem esse curso, e se ela também tiver uma formação em psicologia, ela pode usar os conhecimentos da filosofia na ajuda aí do tratamento de seus pacientes. E nós vamos ver como que as ideias das escolas do helenismo podem contribuir nesse sentido. Dessa forma, assim como os médicos curam os males do corpo, a filosofia curaria os males da alma. Seria, então, função da filosofia cuidar das enfermidades da alma causado pelas falsas crenças e pelos temores diante da vida e da morte.
Nesse contexto, surgem as escolas filosóficas chamadas de estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo, as quais pretendiam apresentar às pessoas uma nova maneira de viver a fim de levá-las à felicidade. Então, pessoal, eu fiz essa linha do tempo, né? Tem aí diversos filósofos com suas principais obras e o tempo de cada um, mas no momento eu queria destacar o período que nós estamos estudando. Então, vejam, nós estudamos aqui os filósofos clássicos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí na nossa linha do tempo fica aqui um período, né? Que aproximadamente aqui de 330 a.C. até 426 depois de Cristo aqui em Santo Agostinho. Esse período, né, parece que não teve produção de conhecimento, que não existiam filósofos nessa época, mas existiam sim, e esses são os filósofos desse período, chamado de helenismo, de 4 a.C. até o início da Idade Média. Então, é sobre os filósofos dessa época que nós vamos estudar. Então, vamos ver a primeira escola, o estoicismo. Então, ela foi fundada por Zenão de Cício, em uma cidade localizada no Chipre. A escola estoica representou uma das mais importantes correntes do pensamento do período helenístico. Vamos lá, a palavra estoicismo tem sua origem no termo stoa pekilé, que significa pórtico pintado, local em que os membros dessa escola se reuniam. Dentre as principais figuras que compunham a escola estoica estão Cleantes e Crisipo. O conceito de natureza é essencial para compreendermos o estilo de vida e a proposta de felicidade pregada pelo estoicismo. Segundo essa escola, a filosofia é dividida em 3 partes: a física, a lógica e a ética. Então, quando pensar em estoicismo, né, aqueles alunos que estão se preparando para a prova, já marca aí no seu resumo, na sua anotação, estoicismo, nós temos que relacionar com esse conceito de natureza, e nós vamos ver de qual maneira. Dentre as 3 partes, a ética é a mais importante. Para o estoicismo, a filosofia é vista como uma árvore, na qual os frutos correspondem à ética, a raiz à física e o tronco à lógica. Para o estoicismo, o ser humano deve ver segundo o que é natural. De acordo com essa concepção ética, o ser humano era um microcosmo da natureza, vista como o macrocosmo. Então, a natureza é um macrocosmo, né? É o maior, e tem os homens, os indivíduos, que são o microcosmo. O microcosmo está submetido ao macrocosmo. Para que o ser humano alcançasse a felicidade verdadeira, suas ações deveriam estar de acordo com o macrocosmo, com aquilo que a natureza determinasse. Então, dentro de sua proposta ética, podemos perceber que o estoicismo está próximo de um determinismo ou fatalismo. As coisas são determinadas pela sua natureza, e, se assim é, o ser humano deve aceitar tal natureza, tal destino e cumpri-la, fazendo sempre o que é correto. Então, para os estoicos, a natureza é um macrocosmo, ela vai comandar, ela vai determinar como as coisas vão acontecer, né? E o ser humano precisa aceitar isso, né? Ele precisa compreender que existe o que está, entre aspas, um destino, algo que a natureza já programou. E algumas coisas nós conseguimos perceber claramente, que é como nascer e morrer, que é como envelhecer, são coisas naturais que vão acontecer com todos nós. Isso não significa que o sujeito não tenha vontade ou capacidade de pensar naquilo que é certo ou errado, mas que ele deve aceitar o que é inevitável, e se isso for o que a racionalidade dos cosmos determinar. Então, pessoal, ele tem que aceitar, não é porque ele vai morrer que ele precisa chegar na beira do penhasco e pular, né? Ele pode viver, ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Mas algumas coisas são inevitáveis. E aí, quando a racionalidade do cosmos determinar assim, né? Por exemplo, uma catástrofe fruto de algo natural, tipo uma tormenta, uma tromba d'água, uma tempestade, uma enchente, né, de repente imprevisível, quando a pessoa vem a ter um problema na situação, é algo inevitável, né, que a racionalidade do cosmos determinou. Contudo, é importante perceber que a natureza não é arbitrária e irracional.
Por isso, os estoicos insistiam no esforço para conhecer a racionalidade intrínseca à natureza, compreendendo as suas determinações sem se desesperar diante delas. Então, o que é isso, pessoal? Dá para compreender a natureza. Nós conseguimos, o ser humano consegue observar a natureza e ver que tem hora para amanhecer, tem hora para escurecer, tem meses mais quentes, meses mais frios, as consequências da chuva. Então, o homem pode compreender a natureza, né, ver que ela tem uma certa racionalidade e, se ele compreender essa racionalidade da natureza, ele pode ter melhor condições de tomar decisões, de decidir o que é certo e o que é errado. Nesse ponto, encontra-se talvez aquele que seja o maior ensinamento do estoicismo. Se os acontecimentos seguem o curso da natureza, o ser humano deve aceitá-los de forma tranquila, buscando nessa aceitação a verdadeira felicidade. Então, pessoal, para os estoicos, a felicidade está em aceitar o curso da natureza. Dessa forma, a pessoa deve alcançar a ataraxia, estado de paz interior, por meio da tranquilidade da alma, possível somente àquele que constrói sua fortaleza interior, ou que atinge a apateia, que seria a indiferença a tudo que acontece, de modo que os fatos da vida, sendo inevitáveis porque são naturais, não podem tirar a paz interior da pessoa. Então, se qualquer um de nós aceitarmos, né, as coisas difíceis, as coisas tristes da vida, nós estamos aí de frente da possibilidade de alcançar essa tranquilidade da alma, né? Então, para os estoicos, é essa aceitação, né, aceitar o curso da natureza que permite a tranquilidade da alma. Os estoicos ensinam as pessoas a enfrentar as vicissitudes de forma calma, resignada e, sobretudo, digna. Esse estado é alcançado por meio do autocontrole e da austeridade, de uma vida disciplinada e construída somente com a estritamente necessária sobrevivência, sem qualquer luxo ou culto às coisas supérfluas. Então, essa escola que tem ela para nos ensinar que a gente pode viver a vida e quando tivermos algum problema, a gente pode enfrentar essas dificuldades de uma forma calma, resignada, digna, né, sabendo que isso poderia acontecer e viver uma vida disciplinada, né, só com aquilo que nós precisamos, sem luxo, sem coisa supérflua. Isso tudo vai nos tornar pessoas fortes, pessoas capazes de ser felizes e de buscar a felicidade porque somos disciplinados, porque somos capazes de compreender as coisas e os eventos segundo o curso da natureza. As influências do estoicismo são claramente identificadas no cristianismo, quando este, depois, tece elogios ao autocontrole, à resignação diante dos acontecimentos e sofrimentos inevitáveis e à vida simples e abnegada, em vista de um ideal maior que está além desse mundo. Bom, próxima escola, o epicurismo. Das escolas do período helenístico, talvez a que defenda a mensagem mais interessante seja o epicurismo. Então, foi fundado por Epicuro. O epicurismo traz como pano de fundo uma vida feliz e procura pelo prazer, o desprezo pela morte e a negação dos temores aos deuses. Então, vamos ver que para o Epicuro, uma vida feliz tem a ver com essa busca do prazer, esse desprezo pela morte e essa negação dos temores aos deuses. Epicuro nasceu em Samos e chegou em Atenas em 223 a.C., mesmo ano da morte de Alexandre o Grande. Fundou sua escola em Atenas, né? Então, assim como Platão fundou a academia, Aristóteles fundou o Liceu, Epicuro também fundou a sua escola, depois de viajar por muitos lugares e conhecer as pessoas e o mundo. Então, gosto sempre de destacar a importância de viajar, de conhecer outras culturas e outras pessoas. Isso sempre amadurece o pensamento filosófico e o conhecimento aí de cada um de nós. Diferentemente da escola de Platão, Academia, e de Aristóteles, Liceu, a escola de Epicuro não era um centro de investigação filosófica em busca da verdade sobre o mundo ou sobre o ser humano. Identificava mais como um permanente retiro espiritual, no qual os amigos se reuniam para buscar a felicidade por meio de uma vida simples e regrada, entregue à reflexão sobre o ser humano e à busca do prazer.
Na concepção religiosa do epicurismo, não existia vida após a morte, uma vez que a própria alma humana é formada também por átomos. E quando a pessoa morre, esses átomos são dispersados, retornando à natureza e formando assim outros seres. Desse modo, Epicuro vai contra a preocupação das pessoas em querer agradar os deuses com ritos e sacrifícios, uma vez que não há por que agradá-los, já que a alma não irá para junto a eles após a morte. Então, não há por que temer a morte e os deuses, porque quando a gente morrer, nossa alma não vai nem para lugar bom, nem para lugar nenhum, né? Segundo o epicurismo. Esses atos vão ser dispersados, voltar para a natureza e formar outros seres. E também a gente não precisa, então, assim, preocupar em agradar os deuses, né? Com ritos e sacrifícios específicos. Além disso, Epicuro, em sua Carta sobre a Felicidade, escrita pelo seu amigo Meneceu, diz que os deuses vivem em um lugar chamado de intermundo, não se importando com a vida humana. E por isso, estes também não deveriam se preocupar em agradá-los, pois deles não temos a esperar e nada a temer. Então, se os deuses estão no intermundo, não estão preocupados com a vida humana, nós também não precisaríamos nos preocupar com eles. O filósofo também afirma que a morte não é nada para nós, afastando com isso o medo da morte daqueles que a consideram o fim de todas as coisas e a passagem para outra realidade. Vamos ver agora sobre a busca pelo prazer. Então, se não há vida após a morte, né, para o Epicuro e para os seus seguidores, e o destino, em certa medida, segue a determinação da natureza dos seres, sendo que o ser humano pode também seguir algumas afecções próprias, resta à pessoa buscar uma vida feliz na realidade terrena, vivendo cada dia como uma construção humana em busca do prazer. Para Epicuro, a boa vida, a felicidade nesse mundo deve ser a meta a ser atingida pelo sujeito. Então vejam, para Epicuro, a felicidade deve ser buscada nesse mundo. A meta, né, nós vivemos para buscar a felicidade aqui e agora, né, buscar o prazer, porque para ele nós não vamos ter outra vida em outro mundo e outra dimensão. Então é aqui que nós devemos ser felizes, devemos viver uma vida boa. Ao contrário do que pensou por muito tempo, devido às interpretações superficiais do epicurismo, Epicuro não pregava uma vida de prazeres imoderados e sem limites, não podendo ser considerado assim o defensor de um hedonismo, no sentido de que o que vale na vida é o prazer em si mesmo, sem a preocupação com as consequências que a escolha de determinado prazer pode causar. Então, pessoal, o que está destacado aí é o conceito de hedonismo. Hedonismo é você preocupar com o prazer sem preocupar com as consequências que isso pode trazer, porque o prazer pode trazer consequências ruins, como bebidas em excesso, como drogas, como alguns vícios aí relacionados ao poder e à ganância, né, prática de crimes. Então isso seria hedonismo se a pessoa só procurar o prazer para resolver uma questão instantânea. Não era isso que o epicurismo pregava, não era qualquer prazer, né? Era um prazer imoderados e sem limites. Segundo a ética epicurista, a pessoa feliz é aquela austera e moderada, buscando prazeres simples e virtuosos, racionalmente escolhidos. É por isso que o filósofo diz que todas as virtudes, a mais valiosa é a prudência, pois é por meio dela que a pessoa é capaz de discernir os prazeres e escolher os melhores, pensando na consequência da escolha do prazer. Então, pessoal, quando fala em epicurismo, busca do prazer, alguns podem pensar equivocadamente que seria viver em busca dos prazeres, né? Dos prazeres carnais e dos prazeres da vida mundanos, mas ele fala das coisas simples, das coisas racionalmente escolhidas, né? E ele fala que a prudência, que é essa virtude que vem desde os gregos, né? Que tem a ver com a experiência, com a capacidade de fazer boas escolhas, que pode ser aprendida tanto com o estudo, mas sobretudo com a prática, é a mais importante das virtudes. Epicuro estabelece uma hierarquia entre os prazeres, dividindo-os em prazeres naturais e necessários. Então, por exemplo, beber água suficiente para matar a sede. Prazeres naturais e não necessários. Exemplo, beber bebidas refinadas. Então, beber água é algo necessário, né?
Inclusive, vou beber um copo d'água. Agora, beber bebidas necessárias é um prazer natural, que é beber, mas não necessário. Então, veja, nós vamos ver aqui na ideia de Epicuro, não tem problema a pessoa, uma vez ou outra, tomar um bom vinho, tomar uma cerveja que ele aprecia, mas essa não pode ser aí a tônica, a vida da pessoa durante todos os momentos. E prazeres não naturais e não necessários, por exemplo, a riqueza, o poder e o prestígio. Então, segundo Epicuro, os prazeres de primeira categoria devem ser buscados, que são os naturais. Nós precisamos satisfazer as nossas necessidades naturais. O de segunda pode ser buscado de vez em quando, né? Então, comer uma comida, um prato mais elaborado, né? Comer uma comida que você gosta, um alimento que você goste, uma bebida refinada. E os de terceira nunca deve ser buscado, pois são insaciáveis e levaria a pessoa à angústia devido à sua ausência. Então, ele acreditava que uma vez a pessoa tendo adquirido aí riqueza, poder e prestígio, era um prazer, mas que no momento que faltasse, ia levar a pessoa à angústia. Por isso ele acreditava que deveríamos ficar com os mais simples. Então, em síntese, como devemos viver a vida? A tradição interpretativa da filosofia de Epicuro sintetizou sua mensagem com o chamado quadrifármaco, os 4 remédios para os males do mundo, os quais consistem em 4 lições a serem seguidas para se alcançar a verdadeira felicidade. Então vamos conhecer quais seriam esses 4 remédios. Primeiro, são vãos os temores dos deuses do além. Segundo, é um absurdo o medo da morte. Terceiro, o prazer, quando for entendido de modo justo, está à disposição de todos. E quarto, o mal ou é de breve duração ou é facilmente suportável. Então, pessoal, desses remédios para os males do mundo, alguns nos dias atuais dependem de crenças pessoais e religiosas, mas o terceiro e o quarto, que tem a ver com um prazer moderado, esse é possível, fácil de todos nós compreendermos, né? Isso é muito divulgado em livros de autoajuda, em cursos, né, pelos profissionais aí que ajudam a buscar a tranquilidade, uma vida feliz. E o quarto me parece ser muito importante, né? Nós sabemos que não há dor que dure para sempre, não há tempestade que dure para sempre, né? Nós temos a noite escura, mas logo em seguida vem o dia. Então, o mal de breve duração é facilmente suportável. Então, ter esse pensamento nos ajuda, né, a buscar essa felicidade e a ter essa tranquilidade da alma, que é sempre uma das preocupações aí das escolas do período helenístico. Seguindo esses princípios, qualquer pessoa poderá alcançar a ataraxia, a paz interior, a absoluta imperturbabilidade, sendo então feliz. Porque a pessoa não vai precisar ficar agradando os deuses, né? Ela não vai temer os deuses nem a morte. Ela vai poder buscar o prazer aqui nessa vida de uma maneira moderada. E quando ela tiver algum problema, ela vai saber que isso é passageiro, não vai durar para sempre. Então isso vai lhe permitir buscar essa paz interior e a felicidade. Bom, e por fim vamos ver sobre o ceticismo. Então, fundado por Pirro de Élida, o ceticismo, também conhecido como pirronismo, foi uma das escolas mais importantes do período helenístico. Pirro fez parte do exército de Alexandre, o Grande, e com ele foi até a Índia. Nesse caminho, percebeu-se que as convicções gregas, as verdades que até então eram arraigadas e inquestionáveis de sua tradição, não passavam de um modo particular de ver o mundo. Ou seja, as verdades gregas, que pareciam incontestáveis e evidentes, eram somente mais uma visão particular diante de outras visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, pessoal, Pirro acompanhando, esse filósofo que acompanhou o exército de Alexandre, quando ele foi passando por outros povos, ele foi vendo que em alguns assuntos, como política, como religião, como a própria ética, existiam formas diferentes de pensar o mesmo assunto, de resolver os mesmos problemas. Então ele começou a perceber que não existia verdades absolutas. Isso é muito importante, como eu disse, quando a gente conhece uma outra cultura, conhece um outro povo. Com isso, Pirro concluiu que as verdades únicas e absolutas não existiam, sendo meras opiniões.
A ideia central do ceticismo é, portanto, que o ser humano não pode encontrar a verdade absoluta sobre nada no mundo. Então, os pensadores dessa escola perceberam, né, sobretudo o Pirro, que não existe verdade absoluta. Se nós não temos uma verdade absoluta, nós temos o quê? Meras opiniões. Dessa forma, o cético é aquele que não busca a verdade, pois sabe que ela é impossível de ser atingida, seja porque o ser humano não tem condições de encontrá-la, seja porque ela não existe. De uma forma ou de outra, a postura do ser humano deve ser a de se abster de julgar o que as coisas são, de não emitir qualquer resposta à pergunta o que é. Então, o cético é aquele que não preocupa em buscar a verdade, porque ele sabe que ela não existe, né, ou que o ser humano não é capaz de encontrá-la. Assim, se as coisas são indiferentes, sem medida e indiscerníveis, sendo que os sentidos, a razão e o pensamento não podem dizer o que as coisas são ou deixam de ser, o ser humano deve se contentar em simplesmente não buscar a verdade, permanecendo sem nenhuma inclinação na total indiferença. É claro que nós estamos aqui apresentando o pensamento do ceticismo. Não posso dizer que por eu estar lendo que eu concorde com esse posicionamento, mas nós podemos perceber que o ceticismo tem alguns aspectos e algumas características que são importantes, sobretudo no sentido atual, né, da pessoa lhe apresentar uma informação e de imediato você já comprar aquela ideia, acreditar, sobretudo por conta das fake news, dos diversos veículos de comunicação, das informações que chegam rápidas, né, pelas mídias sociais, e também o problema do hipertexto, né? Então, quando é publicado uma notícia, vem aquela manchete, aquele hipertexto, aquele texto grande, que tem a pretensão de chamar a atenção, de vender a notícia, de ser sensacionalista. E às vezes, quando a gente vai ler o texto da notícia, no próprio texto você já vê que não tem muito a ver com aquela manchete, não, que não foi bem assim que aconteceu. Isso acontece no mesmo texto. Se você comparar um texto com o outro, de um veículo de comunicação com o outro, você consegue perceber ainda mais uma diferença. Então, nesse ponto, o ceticismo é interessante, a gente saber que existem opiniões diferentes. Agora, me parece que não buscar a verdade não está aí totalmente alinhada com a ideia da filosofia. Ocorre que nós estamos vendo aqui formas que eles encontraram, que eles imaginaram de buscar a verdade. Então, nós vamos ter que entender por que o cético pode ser feliz. É essa indiferença que levaria o ser humano à felicidade, uma vez que não há por que se angustiar e perder a paz interior em busca da verdade, pois essa não existe ou é impossível de ser encontrada. Então é por esse motivo que os céticos acham que o homem pode chegar à felicidade. Está aqui o ponto principal da argumentação cética, resumida no conceito de epoché, que significa suspensão do juízo. Então, pessoal, era sobre isso que nós queríamos falar. E aí agora cabe a cada um de nós refletirmos, né, sobre cada uma dessas escolas, pensar quais delas podem ser aplicadas aos nossos dias atuais, à nossa vida, ou quais têm mais aspectos que nós concordamos ou discordamos, e não deixar de fazer uma boa leitura aí no seu livro didático que você tem na sua casa, na biblioteca da sua escola. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.